Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. É muita gente para pouco barulho. Aleluia. Quero trazer uma palavra ao nosso coração, que ela se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao 6. Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao 6. Quantos encontrar, digo amém. Já projetou no gelão? Amém. Verso 1 diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e ele o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Amém? Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, obrigado por esse ambiente, obrigado pela sua casa, obrigado porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, Pai. Obrigado pelo seu amor e a sua misericórdia, Deus. Que o Senhor continue nos alcançando, que a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia continue nos inundando, meu Pai, nessa noite, Deus. Manifesta, meu Deus, o teu reino sobre nós todos os dias, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, Espírito Santo, aquele pessoa que chegou aqui triste, cabisbaixo, Deus, que saia desse ambiente, meu Deus, com a sua fé renovada, Deus. Aquele que chegou aqui enfermo, Deus, que saia curado pelo poder da sua palavra. Aquele que chegou aqui, meu Deus, sem motivação, com a sua fé, meu Deus, com a sua fé abalada, que saia renovado pelo poder da sua palavra, Deus. Mas não permita, meu Deus, que o seu filho saia desse ambiente da mesma forma que chegou, mas que ele saia transbordando pelo poder da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, Deus. Assim nós oramos nessa noite te pedindo, Espírito Santo de Deus, seja conosco, fala aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, ser preenchidos pelo seu amor, pela sua palavra e pela sua presença, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Essa é uma palavra bem interessante, porque se você observar na Bíblia, quando a Bíblia ela sempre vai começar alguma história ou falar de alguém, ou sobre um assunto de algum personagem bíblico, ela sempre traz um início de uma biografia. Só que a biografia desse homem, apesar dela ser uma biografia curta, ela traz pontos favoráveis e também traz algo que, de uma certa forma, vai prejudicar ou vai prejudicar a sua imagem. Porque a Bíblia, no verso 1, ela é bem clara, ela diz assim: Jefté, o gileadita. Ela fala do nome dele, ela está falando da identidade dele, de quem ele é, está falando da região onde ele vive. E aí em seguida ela vem trazendo características sobre ele. Ele diz assim, ó, ele era um guerreiro valente, era um homem com características de guerra, era um guerreiro valente, era um homem valoroso, era um homem com atributos que qualquer pessoa gostaria de ter ao seu lado. Era um homem que representava um respeito para as pessoas que estavam à sua volta. Mas aí ela faz logo em seguida uma vírgula e diz assim: porém, eu acho interessante que a Almeida atualizada, ela diz assim: porém, mas, todavia, entretanto, ele é filho de uma prostituta. Mas ele é filho de uma prostituta. Mas ele é um cara desqualificado. Mas ele é um homem que ele não tem respaldo. Mas é uma pessoa que não está à altura para exercer a atividade que deveria exercer. Então, a gente começa a perceber que apesar dele ser um homem valente,
apesar dele ser um guerreiro valoroso, apesar de ser filho de Gileade, que ser o filho de Gileade era um homem, Gileade era um homem de respaldo, era um homem que era respeitado na sua cidade, era um homem de referência, porém ele havia cometido esse deslize, tinha feito um filho fora do casamento, trouxe esse filho para dentro de casa, criou o filho no meio do ambiente, mas a Bíblia vai dizer que no decorrer do tempo, no decorrer do crescimento, os outros filhos da sua mulher também foram crescendo. Mas eu gostaria de contextualizar algo muito interessante. É que apesar da situação de Jefté, apesar da referência que Jefté tinha, apesar de como as pessoas enxergavam Jefté, a minha pergunta é: como é que as pessoas têm te enxergado? Quais são os adjetivos e as características que as pessoas lá fora têm dito ao seu respeito? Quais são as características e os adjetivos que você tem dito para você mesmo? Qual é a voz que tem gerado e que tem estado na sua mente constantemente? Porque apesar da Bíblia dizer que Jefté era um homem valoroso, era um guerreiro, mas ela logo em seguida ela diz, porém, era filho de uma prostituta. É como se tudo aquilo que ele representasse, é como se tudo aquilo que ele fosse, como se tudo aquilo que ele tivesse conquistado, não tivesse valor algum, porque ele era filho de alguém que não tinha respaldo. Ele foi gerado dentro de uma condição que trouxe para ele um pesar sobre a sua vida, dizendo, olha, por causa disso, você não tem mais valor, você não tem mais atribuição, e tudo aquilo que você poderia representar, tudo aquilo que você poderia ser, e tudo aquilo que você poderia gerar, não vale a pena e não vai acontecer sobre a sua vida, porque você é filho de quem você é. E por isso, muitas vezes, a sociedade lá fora, as pessoas lá fora, ou por muitas vezes o nosso meio, o nosso ambiente, a nossa família, também tem esse pré-julgamento sobre nós, dizendo, olha, você, apesar de você estar na igreja, apesar de você estar nesse ambiente, não falta um culto de quinta-feira, ou não falta um culto de domingo, mas você é. E aí os adjetivos das pessoas lá fora, elas começam de uma certa forma a querer predominar no meu e no seu coração. Elas começam a querer trazer sobre nós um jugo, um fardo e um julgamento que me inibe a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Gileade com a sua mulher original cresceram. E a partir do momento em que eles cresceram, em que eles começaram a entender quem era Jefté dentro de casa, começaram a entender quem era aquele seu irmão bastardo, e que ele não tinha direito, e que ele não tinha herança nenhuma, eles disseram, olha, é melhor que você vá embora daqui de casa, é melhor que você saia daqui, porque nós não vamos dar nenhuma herança para você, nós não vamos dar nada para você, porque você não tem direito, porque você não tem valor, porque você é uma pessoa desqualificada, porque você é uma pessoa sem atribuição, porque você é uma pessoa que não vale nada dentro desse ambiente, dentro dessa família e dentro dessa casa. Por isso, nós decidimos que você precisa ir embora dessa casa. E diante daquela situação, a Bíblia vai dizer que Jefté, ouvindo aquilo, ele simplesmente foge de casa. Ele sai do ambiente da sua casa, ele sai daquele ambiente, porque a única coisa que ele escutava dentro da sua família, dentro das suas proximidades, era, você era um filho bastardo, você não tem direito, você não tem herança dentro dessa família, dentro dessa casa, por isso saia desse ambiente, saia daqui, porque aqui você não tem valor. E o que eu acho interessante é que, a partir do momento em que Jefté toma essa decisão, a Bíblia vai dizer que ele vai para a cidade próxima, chamada Tobi. E ele chega naquela cidade, e ele começa a se envolver com pessoas erradas. Ele começa então a se envolver no meio errado. Ele começa a fazer coisas que não deveria fazer. E isso eu acho interessante,
Porque quantas pessoas, por julgamentos de terceiros, quantas pessoas, por opiniões de outros terceiros, começaram a virar as costas para aquilo que Deus tinha na sua vida e começaram a ter práticas que desagradavam o coração de Deus. Quantas pessoas caminhavam, estavam caminhando de uma forma grandiosa dentro da igreja, e desenvolvendo, e servindo, e fazendo com amor, e gerando no seu coração intimidade e relacionamento, mas julgamento de pessoas, opiniões de pessoas começaram a encher o seu coração, e aí as pessoas começaram a virar as costas para aquilo que Deus tem para a sua vida, e começaram a fazer práticas daquilo que desagrada o coração de Deus. Eu não sei você, mas será que você conhece alguém que era uma bênção na igreja, mas no decorrer do caminho e da caminhada, viraram as costas para aquilo que Deus tinha para a sua vida? Viraram as costas para o chamado de Deus na sua vida. Só que o que eu acho interessante, o que eu acho bem interessante, é que ele, ali no final do verso 3, ele diz assim: ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Olha algo interessante, ele sai de dentro da sua casa, ele é expulso de dentro da sua casa, ele é expulso da cidade que ele amava, e ele vai para a cidade vizinha. Mas a Bíblia vai dizer que os vadios, as pessoas que eram sem valor, começam a seguir Jefté. Ele começa a liderar aquele povo, ele começa a liderar aquelas pessoas que não tinham valor, ele começa a liderar aquelas pessoas que ninguém olhava para ela e que eram a escória da sociedade. E aí quando eu li isso, eu percebi uma coisa: você pode fugir do seu propósito, mas o propósito nunca vai fugir de você. Você pode querer virar as costas para aquilo que Deus tem na sua vida. Você pode querer virar as costas para o chamado de Deus na sua vida. E você pode dizer: eu não quero mais saber disso, eu não vou mais fazer isso. Quer saber? É muita pressão, é muita perseguição. As pessoas só reclamam, as pessoas murmuram. Por muitas vezes a gente faz com amor e só recebe pedrada. Então eu vou virar as costas e vou lá para o mundo. Mas você, quando está lá no mundo, começa a desenvolver também aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque você pode fugir do propósito, mas o propósito não foge de você. Por quê? Porque ele está aí dentro. Ele está aí dentro, ele está no seu coração, está no seu DNA, porque foi Deus que gerou na sua vida. Então quando Jefté sai daquele ambiente, ele deixa de viver o propósito que Deus tinha para a vida dele, mas o propósito estava nele. E a Bíblia diz que ele começou a liderar aquele bando de pessoas sem valores. Ele começou a liderar as pessoas que não tinham respeito e nem respaldo dentro da sociedade. Você não precisa estar no altar para poder vivenciar aquilo que Deus tem na sua vida. Você não precisa ter um microfone na mão para fazer aquilo que Deus tem na sua vida. O problema é que por muitas vezes eu quero viver algo que Deus tem para a minha vida, mas para mim viver isso eu preciso do altar. Deixa eu lhe dizer, isso aqui não é suficiente para que você viva o propósito de Deus. Se Deus tem uma chamada para a sua vida, e Ele tem, se Deus tem um propósito na sua vida, e eu sei que Ele tem, você não precisa de altar, você não precisa de microfone, você precisa de um relacionamento de Deus, para que Ele lhe direcione e você viva a vontade dEle sobre a sua vida. E Jefté começa a gerar aquele ambiente de liderança, aquele ambiente sobre a vida daqueles homens. Aí aqui eu acho interessante que, se possível, isso aqui dava um filme, cara, um filme muito bom. Porque aqui tem drama, aqui tem conflito de família, aqui tem um pai que não exerce autoridade dentro de casa porque ele deixa os outros filhos começarem a humilhar o filho que ele gerou fora, porque a culpa não foi do menino, a culpa foi do pai, mas ele colocou o menino dentro de casa e ele não protegeu o erro que ele gerou lá fora. Jefté não foi homem, Gileade não foi homem dentro de casa.
E por isso o filho pagou o preço. Sai dentro de casa, humilhado pela esposa, humilhado pelos irmãos, humilhado pela liderança da cidade, se esconde, vai para a cidade vizinha, e ele começa a exercer o papel que aquilo que Deus tinha desenvolvido no coração dele, de liderança. Mas a Bíblia sempre tem as suas reviravoltas. A Bíblia sempre tem as suas circunstâncias, sempre tem os seus poréns. E assim na sua vida também. Você pode estar passando por luta, dificuldade, tribulação, perseguição, mas deixa eu lhe falar, a Bíblia sempre tem as suas reviravoltas. Na sua vida sempre vai ter uma reviravolta, e a reviravolta vai chegar, irmão. Você vai sair desse ambiente, você vai sair dessa luta, você vai passar por essa tribulação, você vai passar por essa perseguição, você vai sair desse ambiente de enfermidade, você vai sair desse ambiente de escassez, vai chegar o tempo de prosperidade sobre a sua casa, vai chegar um tempo de prosperidade sobre a sua família, sabe, vai chegar um ambiente de unção, de graça, de mover de Deus, de agir de Deus sobre a sua casa, sabe por quê? Porque Deus sempre muda a história daquele que não desiste de caminhar nos seus caminhos. Aí o que acontece? Jefté sai humilhado da cidade, sai como a escória da cidade, mas a Bíblia vai dizer que aí ela diz assim, verso 4: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Olha, saiu humilhado, rejeitado, excluído. Aí os amonitas começam a atacar Israel. Os amonitas começam a invadir a cidade. O exército começa a se levantar contra Israel. E aqui eu fico conjecturando, imaginando a liderança de Gileade, todo mundo conversando. E aí? E agora? Quem é o homem que vai liderar o nosso exército? Quem é o homem que vai conduzir o nosso exército? Quem é o homem que vai libertar Israel dos amonitas que estão nos atacando, que estão nos confrontando? Quem é a pessoa que vai poder tomar esse papel de liderança e vai nos conduzir à vitória? Eu fico imaginando o sábio, um olhando para a cara do outro, dizendo assim: rapaz, eu imagino que alguém levantou a mão lá e disse assim: a nossa cidade tinha um homem. E os sacerdotes olhando tudo para o outro, os sábios dizendo assim: mas quem? Chama ele, aonde é que ele está? Nós expulsamos eles, nós tiramos eles daqui da nossa cidade. Como assim nós expulsamos? Vocês lembram de Jefté? Homem valoroso e valente, só que tinha um problema, ele era filho de uma prostituta, por isso que ele saiu da cidade. Aí eu fico imaginando os sábios olhando um para a cara do outro, dizendo: aonde é que ele está? Ouvi dizer que ele está em Tobi. Ouvi dizer que ele está na cidade vizinha. E ouvi dizer que ele está liderando lá. E ele lidera vários homens. Como é que a gente faz? Só tem um jeito. Vamos lá pedir perdão para ele. Vamos lá pedir para ele voltar. Vamos lá se humilhar para ele, porque a gente precisa do homem que Deus chamou para libertar Israel. Aí eu imagino os anciãos chegando na cidade, procurando Jefté, acha Jefté e pergunta: Jefté, deixa eu lhe dizer, nós viemos aqui, a liderança de Gileade, nós viemos conversar com você e nós queremos pedir a sua ajuda e o seu apoio. Nós te pedimos para que você venha conosco, para se juntar aos nossos exércitos, para que você seja o mandante diante do combate contra os amonitas. Aí olha o que Jefté diz, verso 7, ele diz assim: vocês não me odiavam ou não me expulsavam da cidade? Vocês me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procura agora porque estão em dificuldades?
Olha como é que estava o coração daquele homem, que foi expulso da casa do pai, que foi humilhado pelo irmão, que não teve a proteção do pai e que foi expulso da cidade. Ele disse assim: por que vocês me procuram agora? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Ou vocês me procuram nesse momento somente porque estão com dificuldades? Mas a reviravolta vem. Aí ele, verso 8, diz assim, ó: apesar disso, agora estamos apelando para você responderem os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. O cara que era filho da prostituta, que não tinha valor, o cara que foi expulso da cidade, os conselheiros chegam diante dele e fazem uma promessa, disse: olha, se você vier conosco, se você tomar a frente do exército de Israel, e se você conduzir essa batalha para a vitória, você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Deixa eu te dizer algo. Enquanto está todo mundo pensando que é o fim, eu fico imaginando, quando as pessoas viram Jefté sair da cidade, quando as pessoas viram Jefté ser excluído da sua casa, da sua sociedade, com os irmãos humilhando, com o pai virando as costas, eu fico imaginando todo mundo olhando e dizendo assim, ó: ei, acabou para Jefté, é o fim do Jefté. Olha lá, ó, foi embora, nem o pai quis, nem o pai protegeu, os irmãos estão aí, estão tudo humilhando, ó. Acabou o chamado dele, acabou o propósito dele, acabou a vida dele. Isso aqui, ó, é o fim da história dele, é o fim para ele. Ninguém vai mais nem lembrar de quem é Jefté, ninguém vai mais nem lembrar desse homem. Vão só olhar para a casa de Gileade, vão só olhar para a casa dele, vão ver os irmãos. Eu acho que não vão mais nem lembrar que tinha um irmão lá dentro chamado Jefté. Só que enquanto o povo, enquanto as pessoas estão falando isso, eu imagino Deus lá do céu dizendo assim, ó: deixa pensar que acabou, deixa todo mundo pensar que é o fim, deixa o povo pensar que não tem valor, deixa o inimigo pensar que ganhou, deixa as pessoas pensar que o propósito sumiu, que o chamado acabou, que vai ser o fim de tudo. Deixa todo mundo pensar que não tem mais jeito para Jefté, porque enquanto está todo mundo pensando que é o fim dele, eu estou trabalhando na vida dele. Porque enquanto está todo mundo pensando que é o fim de Jefté, eu estou colocando ele no caminho para ele ser tratado, para que ele viva o propósito dele. Ei, deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Enquanto está todo mundo pensando que por muitas vezes já chegou o seu fim, que chegou, a sua história já acabou, que você não tem mais jeito, que não tem mais solução para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, que não tem mais solução para a sua empresa, que não tem mais solução para o seu chamado ou para o propósito de Deus na sua vida, deixa eu lhe falar, você está passando por um processo de Deus, para que Deus transforme o seu coração, para que Deus transforme o seu interior, para que Deus lhe dê estratégia, para que Deus lhe faça amadurecer. Para quê? Para que você possa viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque Jefté foi chamado para liderar o povo de Israel. Ele não foi chamado para ser uma escória da sociedade. Ele foi chamado para ser um homem que ia libertar o povo de Deus. Ei, você não foi chamado para ser qualquer um. Deus não morreu na cruz para que você tenha uma vida de depressão. Deus não morreu na cruz para que você tenha uma vida de agonia. Jesus não morreu na cruz, não colocou seu filho na cruz para que você tivesse qualquer vida de qualquer jeito, não. Jesus morreu por mim e por você na cruz, para que eu e você vivêssemos o propósito que Ele tem definido para as nossas vidas.
Agora eu não posso deixar de viver o propósito ou virar as costas para o propósito de Deus, porque as pessoas estão lá fora falando. Deixa falar, deixa dizer, deixa murmurar, deixa questionar. Eu vou continuar andando no alvo que é Cristo Jesus. Não importa o que eu diga, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Ai, mas tu viu? Eu não vi nada não, irmão. Eu quero ver a glória e a graça de Deus. Tu soube o que estão dizendo? Eu não soube nada, porque a única coisa que eu escuto é aquilo que Jesus tem para a minha vida. Ai, mas tu viu o que estão dizendo? Eu não vi nada. Eu quero ver a face e a glória de Deus. Ai, eu não vou nem conversar contigo, tu é tão antiquado, não converse não. Porque se for para ouvir isso, é melhor nem falar. Porque esse homem, Jefté, era um homem excluído pela sociedade. E quem sabe alguém que está nessa noite tem isso no coração. Eu não sou reconhecido dentro de casa, as pessoas me humilham, eu nem sei se eu tenho mais chamado ou propósito na minha vida. Um dia eu desenvolvi algo em Deus e hoje eu não consigo mais fazer nada. Um dia eu já tive uma experiência com Deus e depois disso virei as costas e nunca mais consegui desenvolver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas verso 9 diz assim: Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Verso 10: os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você disse. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras ditas. Jefté agora passa a ser governante de Gileade. Eu não sei o caminho que você tem traçado. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei se no decorrer do caminho você virou as costas para o Senhor. Mas deixa eu lhe dizer, a história ainda não acabou. A história ainda não terminou. Sabe por quê? Porque não importa como começa, mas sim como termina. Pode não ter começado da melhor maneira possível, como foi com Jefté. Todo mundo olhando para ele, e a Bíblia própria dizendo que ele era o filho de uma prostituta. Mas terminaram a história dele chamando ele de governador, de líder de Israel. O início da história dele foi filho de uma prostituta, mas a Bíblia termina chamando ele de líder, de governador de Israel. Há um novo recomeço para você. Há uma nova história que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei como é que estavam falando sobre você, eu não sei o que estavam dizendo sobre você, eu não sei o julgamento que estava sobre a sua vida, eu não sei o fardo que estava sobre a sua vida, mas deixa eu te falar, hoje é a noite de largar esse fardo e começar a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Não, você não foi chamado para ser um fracassado, você não foi chamado para ser uma fracassada, mas você foi chamado para viver aquilo que Deus tem para você. E o que o Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e nem desceu ao coração do homem, tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Agora eu acho interessante que eu gostaria que você projetasse aí de novo aí, Juízes capítulo 11, verso 1. 11, verso 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta.
seu pai se chamava Gileade. Isso é o que a Bíblia está falando dele. Agora projeta para mim, por favor, Hebreus capítulo 11, verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefter, Davi, Samuel e os profetas. Verso 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões. Ei, a Bíblia que escreveu lá no livro Juízes, dizendo Jefter era filho de uma prostituta, é a mesma que fala sobre ele de Hebreus, capítulo 11, sobre os heróis da fé. E ele diz assim, foram homens que conquistaram reinos, foram homens que lutaram pela justiça, foram homens que alcançaram o cumprimento da promessa, foram homens que fecharam a boca do leão. Não importa como começou a sua história, importa como vai terminar. Você pode não ter conseguido até aqui, mas daqui para frente vão te reconhecer pela sua fé, pela sua liderança, pelo seu governo, pela sua intimidade, pelo seu relacionamento com Deus. Deixa que as pessoas digam, e disseram lá atrás, o que importa é o que a Bíblia, o que Deus fala ao seu respeito. Fique de pé.